Fala pessoal, então é o seguinte, para a gente encerrar esse tema do Docker e do Node.js por enquanto, onde a gente já conseguiu construir nossos próprios containers, usar o Dockerfile para construir a imagem com o nosso código já embutido, ficou faltando apenas esclarecer alguns pontos aqui e eu vou trazer esse vídeo para fechar um pouco esse pacote de tudo que a gente passou por aqui e dar algumas dicas finais para você, tá bom? O primeiro ponto que ficou em aberto foi que em um vídeo anterior, na hora que eu fui criar o container, eu queria nomear o container, eu estava tentando nomear o container passando o "-t", né? E aqui tentando passar o nome para o meu container, né? Só que o que que acontece? O "-t", ele é utilizado para definir a imagem, tá? Há uma tag para a imagem. Então a imagem ela não tem nome, ela tem uma tag, né? Pelo que eu entendi. E o container tem um nome, na verdade. E para você passar esse nome, você tem que usar o docker one aí menos name, tá? E aí sim você vai conseguir aqui definir o nome para o seu container. No meu container aqui que eu já deixei rodando, ele foi criado, né? E aqui ele tem um nome, eu chamei ele de MyContainerAPI, tá? E aí simplifica um pouco a vida, porque você dá um nome legal para o teu container, né? Aqui é só um exemplo, mas na hora que você for, por exemplo, dar um stop no container, você já digita o nome do container ao invés de ter que ficar copiando e colando o ID. Então isso simplifica bastante o processo. Sem falar que tem o autocomplete, né? Então eu digito a parte do nome, aperto o tab, então ele já vai completar para mim e ele vai dar o stop naquele container que eu nomeei. Beleza? Então deixa eu ver aqui, agora ele deve estar parado, não está mais em execução e agora eu posso dar um start nele aqui para iniciar novamente. Então é bem útil você definir nomes aí para os seus containers. Outro ponto importante que ficou um pouco em aberto no último vídeo é com relação ao nível de permissão que o Docker precisa para poder executar, tá bem? Então, quando a gente segue o tutorial lá no próprio Docker para fazer a instalação, ele já instala tudo como sudo. E aí o Docker, na hora que ele vai executar as permissões, ele precisa desse sudo, né? E isso é um pouco complicado porque para a gente, em termos de usabilidade, o que que a gente precisa fazer? Quando eu entro aqui no terminal, eu sempre tenho que dar sudo docker run, né, e descrever o restante do meu comando. Então, eu sempre tenho que pôr o sudo no começo. Aqui você vai ver que eu já configurei o meu usuário para não precisar mais do sudo. Então, eu consigo dar um docker ps direto sem precisar passar o sudo. E por que que isso funciona? O que que eu fiz? Aqui eu fiz uma pesquisa rápida primeiro, para entender por que que ele não estava executando, né? Então, por que que ele pede o sudo? Então, basicamente é porque o Docker ele acessa os sockets do Docker, tá? Que por padrão só o root pode acessar. Então, você sempre precisa passar do sudo. O Docker por si só precisa acessar coisas do kernel do seu sistema operacional que são muito restritas. Então, somente o sudo mesmo pode acessar. Então, não tem para onde correr, tá bem? Bom, você pode ter alguns problemas em ter que usar sudo direto, mas não tem muito para onde você correr com isso, tá? Mas a grande questão aqui é que acaba sendo menos prático, tá? É menos prático você ter que ficar colocando sua senha e tal. Isso no ambiente de desenvolvimento, tá? E aí tem uma forma de você solucionar isso, que é você anexar o teu usuário no grupo chamado Docker. Então você pega o teu usuário que você está usando na sua máquina, anexa ele no grupo Docker e ele vai ter todas as permissões necessárias para executar o Docker de maneira adequada. Só que aqui entra um ponto grande de atenção. Isso é recomendado apenas para desenvolvimento. Por quê? Porque o teu usuário vai ganhar privilégios muito elevados. Então, é um risco de alguém pegar esse teu usuário com privilégios agora elevados, porque você incluiu ele no grupo do Docker, e ele acabar fazendo algumas manipulações ali, acessando o kernel, e enfim, criar um volume, se tornar root da tua máquina, tá?
No ambiente de desenvolvimento, como normalmente só vai existir o teu próprio usuário, só você vai acessar o seu notebook, então isso não gera problema nenhum. Mas em produção, isso daqui é completamente indesejado, tá? Então não faça isso em produção. Mas em desenvolvimento, para facilitar o teu dia a dia, você pode fazer. É, Sabendo, óbvio, de todos esses trade-offs, né? Bom, então o código aqui é esse. Então você dá um sudo user mode -ag docker, que é o nome do grupo, e o user aqui que vai ter o teu usuário. Enfim. E basicamente você faz isso, reinicia, como eu falei, é seguro para ambiente local. Em servidor multiusuário, é bom você não fazer isso, beleza? E aqui eu até perguntei para saber casos se o grupo não existisse, você pode também executar alguns comandinhos para criar esse grupo. E aí, mas enfim, como você já instalou o Docker, tá? Você já vai ter esse grupo já no teu ambiente. Basta anexar o teu usuário. E enfim, aqui é um exemplo do ponto de vista de segurança, o que ele poderia fazer. Então, por exemplo, do ponto de vista de segurança, o teu usuário poderia acabar virando um root no host, né? Ele pode criar qualquer volume lá de dados, pode duplicar e tal, tua máquina toda para dentro de um container Docker e fazer manipulações nisso. Enfim, então é uma questão que em produção não vale tanto a pena assim, tá? Na verdade, não vale nada a pena em produção, tá? Não faça em produção, apenas ambiente local de desenvolvimento, tá bom? Por conta de produtividade e praticidade, só isso. Beleza? Então, deixando bem claro esse ponto. Agora vamos para o último ponto, que é o hot reload. Tá bem? No último vídeo, a gente precisava ficar reiniciando o container sempre que a gente fazia alguma mudança no código para poder ele refletir, né, nos nossos testes quando a gente batia na API. Então, como que a gente faz o hot reload aqui? É bem simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o comando node.indexjs e tal direto do Dockerfile, tá? Então, você vai trocar isso por um comando, um script do npm. Fica mais prático, porque se esse comando mudar, eu não preciso estar compilando a minha imagem de novo, tá? Porque de repente eu vou querer adicionar alguma coisa a mais, eu não vou usar o Node direto, às vezes eu quero escrever TypeScript agora e fazer uma transpilação, build e tal. Enfim, fica difícil você controlar tudo isso direto no Dockerfile, porque toda vida você mudar esse comando vai precisar de uma nova imagem. Então aqui você troca por um script npm mesmo, você vai definir no seu package.json. No meu caso, coloquei o script dev. Então aqui no package.json você passa a definir esse script, né? E aqui, basicamente, eu estou usando o hot reload do próprio Node, que agora tem suporte já há um tempo, com menos watch, tá bom? E com isso ele vai identificar as modificações que eu fiz no meu arquivo é, em toda a dependência, né? Toda a árvore de dependência também dele e, e vai atualizar automaticamente para mim e é bem legal, tá? É bem legal porque fica bem prático agora a parte do desenvolvimento automaticamente. E como para a gente poder visualizar isso, eu posso bater aqui na minha API localhost 3000. Você está vendo aqui que tem esse Hello World ABCs. E aí eu posso vir aqui agora no meu index, atualizar aqui Hello World, my API is working. Vamos colocar um texto qualquer aí para você ver que vai atualizar. Tá bom? Então que você vai ver que ele já refletiu. E basicamente é isso, tá? É isso. Um ponto importante para você que eu acabei durante o desenvolvimento aqui, ó, percebendo é que se você não criar o volume corretamente, o hot reload não vai funcionar, tá bom? Então, na hora que você criar a tua imagem, executar o teu container, garanta que o volume está criado, porque senão as alterações que você faz no código não vão refletir para dentro do container e o hot reload não vai perceber que o código mudou e não vai reiniciar a tua aplicação. Então, dado que você alterou o seu Dockerfile, você vai precisar, só para esclarecer, o Docker build para criar uma nova imagem, tá? Uma imagem atualizada com o comando cmd pegando já do script, beleza? E aí você vai criar um novo container com o comando docker run
certo? Passando aqui o "-v" com o seu volume, "-u" para definir o usuário padrão que ele vai utilizar e não dar nenhum tipo de conflito caso a tua aplicação mais na frente passe a criar alguns arquivos ali, arquivos de log e tal, você for querer editar, ou até mesmo se for rodar um comando para criar uma migration e tudo mais, ele não ter nenhum conflito na hora que você for editar dentro do container ou fora do container aquele mesmo arquivo, tá bom? Então é isso, e com esse vídeo a gente já encerra essa primeira etapa do processo, que é instalar o Docker, configurar containers, criar um Dockerfile, configurar o hot reload, né? Coisas básicas ali que a gente conseguiu compreender de como executar um projeto simples no Node.js, que é uma API, mas poderia ser qualquer coisa aqui dentro desse projeto. Poderia ter, é um projeto simples, com poucas rotas, apenas para teste, mas podia ser um projeto grande também, é, funcionaria da mesma forma, tá bom? Então é isso. E caso você queira mais vídeos de Docker, deixa aí nos comentários, aproveita, tá? Comenta e dá um like também. E caso você queira mais conteúdo, só deixa aí que a gente pode estar criando novos vídeos e voltar a falar mais sobre esse assunto.